Você conhece alguém que tem 30, 40, 50 anos, tem carteira de motorista, paga boletos, faz feira, tem tudo que um adulto tem, mas na hora que a coisa aperta, na hora do vamos ver, esta pessoa se comporta como uma criança de 5 anos de idade, aí bate porta, faz bico, fica emburrado, faz greve de silêncio, ou então toma uma série de outras atitudes que são absolutamente infantis. Você conhece alguém assim, não conhece? Tem gente que costuma chamar isso, sabe de quê? Gênio forte. Fulano tem um gênio forte. Na psicologia a gente chama de outra coisa. Na psicologia a gente chama de imaturidade emocional. E hoje, já que você se interessou pelo tema, eu vou lhe ensinar quais são os sinais de que você ou alguém que você ama parou psicologicamente no tempo. Porque deixa eu lhe contar um segredo: envelhecer é obrigatório, amadurecer é opcional e nem todo mundo está fazendo essa opção, né? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos juntos! Para entender imaturidade emocional, eu preciso lhe explicar um conceito da psicologia chamado de estados do ego. Então você imagine que dentro da sua cabecinha moram 3 pessoas. Mora uma criança. A criança é a parte que sente. Ela quer prazer agora, ela tem medo, ela é criativa, mas ela também faz birra e não tem nenhuma noção, sabe de quê? De consequência. A outra pessoa que mora na sua cabeça é o pai ou a mãe, se você quiser, tanto faz. Essa é a parte que julga, são as regras que você aprendeu. É aquela voz na sua cabeça que diz: você deveria ter feito melhor, acho que está errado, não faça isso. E a terceira pessoa que mora na sua cabecinha é o adulto. Essa é a sua parte que raciocina. Ele olha para a realidade no aqui e agora e resolve os problemas como precisam ser resolvidos. Quando o estado do ego adulto está no comando da sua vida, você é uma pessoa madura emocionalmente. E esse estado de ego adulto, ele ouve os outros dois, mas ele faz a mediação. Então ele ouve a criança que diz: eu estou triste. Ouve o pai que diz: você precisa fazer esse trabalho. E aí o adulto decide: eu vou trabalhar agora e à noite eu vou ter tempo livre para me divertir. É isso que eu vou fazer. Pronto, esse é o seu ego adulto mediando a criança e o pai. E aí não é difícil entender que o imaturo emocional é aquele que o estado de ego adulto saiu de férias, né? E quem é que comanda a vida dele? Adivinha? A criança. Se ele sente raiva, o que é que ele faz? Ele grita. A criança. Se ele quer comprar alguma coisa e o dinheiro não dá para comprar, ele compra e se endivida. A criança, querendo prazer imediato. Ou seja, a pessoa imatura emocionalmente não tem filtro entre o sentir e o agir. É sentir ou agir, ponto. Acabou. Mas agora, como identificar se você está lidando com um adulto imaturo ou se você é este adulto imaturo? O primeiro sinal é a baixa tolerância à frustração. Para uma pessoa imatura emocionalmente, o não, um não que seja, é o fim do mundo. É esperado que uma criança, se o sorvete dela cair no chão, ela chore, né? Deixa eu dizer, nesse caso, o meu eu criança tá bem ativo, tá? Se meu sorvete cair no chão, eu vou chorar também. Mas é esperado que uma criança chore se o sorvete dela cai no chão. Agora não. Não é esperado que um adulto comece a xingar no trânsito porque o trânsito está engarrafado, comece a esmurrar o volante do carro. Não, isso não é esperado. Isso é uma criança birrenta funcionando. E aí você deriva isso para outras coisas. Por exemplo, você discorda do seu parceiro, de alguma coisa que ele disse, ou da sua parceira. E aí, imediatamente, o que é que ele ou ela acha?
que isso é um ataque pessoal. Onde é que está o eu adulto dessa pessoa? Pelo amor de Deus, saiu de férias faz tempo, né? Ou seja, quando a realidade discorda, a pessoa simplesmente entra em colapso. Isso é um sinal de imaturidade emocional. Outro sinal é a terceirização da culpa. Isso é tão comum em gente emocionalmente imatura. Pode prestar atenção, a pessoa imatura emocionalmente, ela nunca assume uma culpa. Ela não diz, eu errei. Não, ela diz, eu gritei com você porque você fez por onde eu gritar. Você me tirou do sério, a culpa é sua. A culpa do meu descontrole não é minha, é sua, tá? É isso. Ou então eu fui demitido porque o chefe me perseguia. Não é porque ele sempre chegava atrasado, nunca entregava as coisas que o chefe queria, ou quando entregava, entregava mal feito. Não, não era nada disso. O mundo persegue o pobre do imaturo emocional, na fantasia dele, né? Mas persegue. E sabe por que isso é assim? Porque assumir responsabilidades dói. E quem tem uma estrutura emocional frágil ou imatura não aguenta essa dor. Pessoas imaturas emocionalmente tendem a estar sempre procurando o culpado e projetando fora de si a culpa das coisas. Eu não estou dizendo que eu não possa ser vítima de situações, não. Mas ainda que eu seja vítima, eu preciso ser adulto o suficiente para me perguntar, primeiro, o que é que eu vou fazer com essa situação. E, segundo lugar, qual foi a minha responsabilidade, se é que houve alguma, em me colocar nesta situação? Por que dizer que a culpa é do outro, é do mundo, é da vida, é do governo, é de Deus? Para, bebê! Para! Porque isso é de uma imaturidade brutal. Esse é um outro sintoma que você precisa ficar alerta. Está começando a conhecer alguém e essa pessoa culpa todo mundo por tudo? Pois, eu se fosse você, abrir os dois olhos. Outro sinal de imaturidade emocional é o pensamento binário. O que é isso? Ou é tudo ou é nada. Ou é 8 ou é 88. Não tem 44 na história. Não existe o meio do caminho. Ou é preto ou é branco. Não tem tons de cinza nessa história. Era o que faltava. E esse não é o pensamento da criança. Para a criança, ou é a mãe que é uma fada, é boa, ou então é a mãe que é uma bruxa malvada e não faz o que eu quero. Pois é, tem gente que cresce e continua assim. Ou seja, para uma pessoa imatura emocionalmente, ou você é o melhor amigo dele, ou você é o pior inimigo dele. Não tem conversa. Pessoas imaturas não conseguem integrar que pessoas boas ou pessoas que eu amo, às vezes fazem coisas ruins ou fazem coisas que me decepcionam. É bom a gente começar a se dar conta que dentro de todo mundo tem pessoas boas e ruins dentro da gente. É assim que funciona. Agora, deixa eu lhe dar uma boa notícia. O seu cérebro, ele é plástico. Você pode amadurecer mesmo aos 30, aos 40, aos 50, aos 70. Nunca é tarde para amadurecer. Enquanto houver vida, há alguma chance de que você amadureça. E não, maturidade não é virar uma pessoa chata e séria. Aliás, eu até sou uma pessoa chata, mas eu não sou uma pessoa séria. Isso eu não sou. Maturidade é algo bem mais simples do que isso. Maturidade é aumentar o espaço entre o estímulo e a resposta. Ou seja, uma pessoa imatura é aquela que bateu, levou. Não, eu tenho que ter quanto maior a distância entre o estímulo e a resposta, mais maduro eu sou. E aí, pegando o exemplo que eu dei agora, se o imaturo é aquele que bateu, levou, o tempo de resposta é tempo zero. Já a pessoa madura, ela sente raiva, ela reconhece que está com raiva, ela respira fundo e ela pondera. Eu estou muito enfurecido agora. É melhor eu resolver isso mais tarde. Depois a gente conversa sobre. Agora não. Porque isso é um exercício de maturidade. Então, se você se identificou com essas coisas que eu falei, ou você conhece alguém que você acha que se enquadra nisso, bom, se você conhece alguém, você pega o vídeo e encaminha para a pessoa, tá? Que a pessoa vai fazer o que eu vou dizer agora. Mas se for você vai fazer o seguinte: você vai começar a tratar a sua criança interior como um pai amoroso, porém um pai firme. Quando você sentir que você quer fazer birra,
Diga de forma séria para você mesmo, você com você, né? Eu sei que eu estou frustrado, eu sei que eu estou com muita vontade de gritar, ou de esmurrar, ou de bater porta, ou de fazer silêncio para castigar o outro. Eu estou com um monte de vontade, eu reconheço isso. Mas eu não vou agir desta forma, porque isso não é uma forma adulta de se agir. Eu apenas estou dando vazão a uma criança ferida e mimada que existe dentro de mim. E eu preciso recuperar o meu adulto. Ou seja, valide o sentimento. Eu não estou dizendo para você negar o que você está sentindo. Você deve validar o que você sente. Mas você precisa, pode e deve controlar o seu comportamento. Ou seja, você deve ampliar a distância entre o estímulo e a sua resposta. Agora, se você convive com uma pessoa imatura e essa pessoa não é você, então você vai parar de agir como se fosse pai ou mãe dessa pessoa, porque é tão comum quando a gente está diante de alguém emocionalmente imaturo, a gente começar a assumir esse lugar paterno ou materno da pessoa. Não é o seu lugar. E como é que você faz isso? Por exemplo, pare de resolver os problemas que a pessoa imatura cria, ela que resolva. Ou então, ela que assuma as consequências do que ela resolveu fazer. Impedir que o outro sofra as consequências do que fez, eu só infantilizo mais o outro. Sim, às vezes é fato, eu vou ter que lidar com a ideia de ver alguém que eu amo sofrendo. Vou. Mas você não fez por onde? Pois, então você agora vai aguentar. É uma questão sua com você. Eu não vou assumir as consequências do que a sua criança está fazendo. Até porque, quando você protege demais a pessoa imatura das consequências do que ela faz, sabe o que é que acontece? Ela não cresce nunca. Então, por mais difícil que seja para você, se você reclama muito de uma pessoa imatura com a qual você convive, numa certa medida você está sendo cúmplice. Sabe por quê? Porque você não está permitindo que a realidade eduque esta pessoa. Pense nisso. Tchau, até a próxima!